Tem sido um grande prazer para mim, uma honra ter compartilhado esses dias aqui com vocês, pensando sobre esses princípios sobre os quais nós devemos andar, princípios que nos foram deixados na Palavra de Deus, na Escritura, e que devem ser motivo da nossa mais profunda reflexão e meditação, se de fato nós queremos andar nos passos de Jesus. O discípulo de Cristo, ele faz isso. Aliás, quando você começa a ler os evangelhos, é exatamente isso que você vai perceber. É Jesus andando, seus discípulos o seguindo o tempo inteiro, e ele explicando o porquê ele dá os passos, da forma como ele dá. Por que que ele vai por esse caminho e por que que ele não vai por aquele caminho? Por que que ele ouve a voz do Pai e obedece à voz do Pai? Por que que ele confia na autoridade do Pai e não confia na autoridade dos homens? E assim por diante. Então, os princípios que nós encontramos na Escritura são por demais importantes, e nós vivemos sobre princípios. Hoje vamos estudar o princípio da autoridade, conforme Jesus nos deixou nessa passagem de Mateus capítulo 16. Nós vamos ler mais uma vez aqui alguns versos dela, só para que você memorize bem. Quando alguém falar em Mateus 16, depois de ouvir aí algumas vezes lido, você vai, eu já sei, isso aí é lá em Mateus 16, e é importante para a gente lembrar essas coisas na Escritura. Diz assim o texto: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vamos orar? Nosso Pai bendito, nós rogamos agora Tua bênção sobre a leitura e a meditação da Tua Palavra. Que ela fale ao nosso coração, ó Deus, e que ela nos faça entender a Teu respeito, sobre a Tua vontade, e assim, sobretudo, ó Deus, conhecermos a Ti mesmo. Que à medida, ó Deus, em que o Teu Espírito descortina para nós a Escritura, possamos falar como Teu servo Jó, que disse: antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Dá-nos essa grata, alegre, cheia de alegria, experiência, para que nós, ó Deus, sejamos crentes firmes, inabaláveis, nesse mundo em que vivemos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Quando eu cheguei aqui para pregar naquele domingo à noite, logo depois o pessoal falou: olha, logo depois vai ter uma sessão de perguntas e respostas. E a minha resposta foi pronta. Eu falei: isso não está no meu contrato, vou cobrar mais caro, não é? Mas tinha outras coisas que não estavam no meu contrato. Por exemplo, ontem eu recebi um convite inusitado, não contratual. Valdir chegou e falou: nós vamos ali a Pedra, como é que chama? Pedra Grande, né? Pedra Grande, ver ali o local da onde o pessoal sai de paraglide. Eu achei um convite interessante,
e resolvemos ir lá. Mas logo no carro, no começo, nós percebemos que também tinha outra coisa que não estava no contrato. A intenção dele era pular. Imediatamente, precisei pegar meu celular e ligar para minha esposa, mandar ela procurar onde estava a apólice de seguro, para ver se estava tudo direitinho, não é? Estava tudo correto. E lá fomos, pastor Silas, Valdir, eu e o casal McCall. E aí, depois de uma aventura terrestre, não é? O carro do Silas, quem quiser comprar um Fox, é bom mesmo, sobe mesmo, mas o dele está detonado depois dessa subida. Pode comprar, mas sobe, não é? Nós chegamos lá, a famosa pedra. E aí nós gastamos lá 1h30 vendo aqueles caras pularem. E tentando tomar uma decisão se nós íamos pular. Por que a gente fez isso? Toda hora aparecia um cara lá e na hora você sabia que ele era novato. Por quê? Porque ele ia começar a sair daquele negócio, as cordas se enrolavam tudo, falava, com esse cara eu não vou, não é? Aí tinha um cara lá que parecia mais experiente, o Valdir. Se vocês algum dia precisarem de um negociador para comprar apartamento, carro, qualquer coisa, mandem o Valdir, ele é bom no negócio. Ele foi lá negociar com o indivíduo lá que saltava. E aí então nós falamos, vamos saltar. Então, aí está Valdir, todo preparado. Eu com certo ceticismo, um certo ceticismo, resolvendo como é que íamos fazer isso. A nossa pergunta para o cara que ia saltar: quantas vezes mesmo você já saltou? Ele falou, ontem 20, carregando alguém comigo. Bom, isso confere o que àquele indivíduo? Que me dá uma noção de autoridade. Ele estava lá ensinando os outros. Ele estava dizendo, faz assim, olha, segura, levanta e tal. Falei, acho que eu quero pular com esse indivíduo aí, caso tal coisa aconteça, não é? Aí a gente foi perguntando, me diz uma coisa, quantos voos você já fez com alguém? Ele falou, mais de 500. Falei, bom, quantos morreram? Ele falou, nenhum. Falei, negócio tá razoável. Tá bom, tá ficando bom. Já ficou pendurado numa árvore com alguém? Não, nunca fiquei. O negócio está melhorando. Mas para que a gente tivesse firmeza no processo de autoridade, a gente resolveu mandar o Silas primeiro. Então a gente equipou o Silas, falou, Silas, vai, quando você voltar aqui para poder levar o carro, aí nós vamos. Quer dizer, se ele estivesse vivo, você tinha uma mínima garantia. E o pastor McCall e a esposa se contentaram em olhar, não é? Eles olharam bem e ficaram olhando lá de cima da montanha agradável. Ele falou que na água ele faz tudo, mas no ar não é o negócio dele. Pois bem, o que aconteceu? Pegamos e, olha lá, aquele cara lá na frente, ele vai arrastando você na pedra e gritando assim, não para de correr, não para de correr, não interessa, não para de correr, não para de correr. Ele vai gritando assim, não é? E puxando você. Aí seu pé já está no ar lá assim, e ele não para de correr, não para de correr. E aí, quando você menos espera, lá está você no ar. E é uma sensação incrível. Mas por que no final das histórias da conta eu tive coragem de fazer isso? Bom, primeiro porque minha mulher no telefone deixou. Isso é importante. A gente tem que viver baseado em autoridade, não é? Certo? Não é verdade? Minha mulher deixou. Segundo, porque eu vi várias pessoas fazendo aquilo, e aquele indivíduo tinha a carteira de instrutor, de piloto, de não sei o que, etc. Nós precisamos viver sobre autoridade para fazer qualquer coisa. E é por isso que Jesus, ele nos traz nesse texto um princípio fundamental de autoridade entre os outros 3 que nós estudamos. Vimos o princípio da revelação. Por que é que eu posso confiar nessa revelação?
Vimos o princípio da edificação. Por que é que eu posso confiar que essa igreja será de fato construída? Vimos o princípio da propriedade. Por que é que eu posso ter a certeza, a convicção de que essa igreja pertence a Cristo? Porque existe por trás de todos eles um princípio sólido e firme de autoridade, no qual eu posso me basear, no qual eu posso descansar plenamente. Então hoje nós vamos tratar nessa nossa última palavra sobre o princípio da autoridade. O que é que a palavra de Cristo nos mostra? A palavra de Cristo, quando ele fala, e você precisa lembrar disso, querido. Infelizmente, a grafia da nossa Bíblia, das nossas traduções, ela não nos ajuda. Quando você lê aí na sua Bíblia Mateus 16, você olha lá, aparece um blocão de texto assim, compacto, dividido por versículos. Os capítulos e versículos são muito úteis, porque quando eu quero achar um texto, eu vou lá e encontro aquele texto. Mas por outro lado, eles me atrapalham a enxergar a dinâmica do texto. O que está acontecendo ali entre Jesus, Pedro e os discípulos ao redor é um diálogo. Em outra literatura, você ia achar isso no formato de um diálogo. Ia ter lá o travessão, E aí Jesus falou, e aí ele perguntou, discurso indireto. Aí Pedro respondeu, discurso direto e assim por diante. Nesse discurso, nesse diálogo de Cristo, depois da resposta de Pedro, ele diz a Pedro, Pedro, você é um homem bem-aventurado, porque você já recebeu uma coisa que a maioria dos outros homens na face da terra não recebeu. Você é uma pessoa que Deus deu a conhecer a verdade, e por isso você é um bem-aventurado. Meu pai foi quem te falou, foi o meu pai que te revelou essas coisas, e eu então vou edificar a minha igreja sobre esse princípio que o Pai deixou você conhecer, deixou você saber, o fato de que Cristo, o fato de que eu, o Filho, sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então, na sequência do diálogo, Jesus emenda uma frase tremenda, poderosa, que serve como princípio sobre o qual a igreja ao longo dos séculos tem sido solidificada, porque Ele está no controle e Ele está trabalhando para que esse princípio permaneça. Jesus disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós já afirmamos anteriormente que Jesus, ele é rei, e que ele tem presentemente um domínio sobre a sua igreja, o domínio de Cristo sobre a igreja, o domínio de Cristo sobre a história, ele não é futuro. Nós sabemos que ele já triunfou sobre a morte, e por isso ele pode perguntar, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Eu não sou mais escravo da morte, e por isso eu não preciso mais temer a morte, e por isso eu não preciso mais temer o domínio do inferno, porque ainda que haja a sua presença real, essas coisas não têm mais poder sobre mim, essas coisas não têm mais poder sobre a igreja. Então a primeira coisa que nós precisamos lembrar dentro do chamado princípio de autoridade é do triunfo histórico de Cristo. Ele dominou essas coisas e ele nos mostrou esse domínio na história, para que eu agora, 2000 anos depois daquelas palavras que ele disse a Pedro lá em Cesareia de Filipe, tivesse ainda a certeza e a convicção de que esse domínio continua, apesar, às vezes, da falta de evidência externa. Eu me lembro, ontem alguém fez uma pergunta,
Por que é que o mal continua muitas vezes a atingir a igreja? E nós vemos isso. E quando você olha social, culturalmente, às vezes a impressão que nós temos é que nós estamos perdendo. Aliás, uma pessoa muito próxima de mim, que não é crente, chegou um dia e falou: Mauro, eu não entendo um negócio. Como é que você olha para o mundo, sendo um pastor aí evangélico, e como é que você explica o fato de que parece que o diabo está ganhando e Deus está perdendo? Não é essa a impressão que a gente tem quando olha para o mundo externo? Quando a gente vê a situação moral piorar, quando a gente vê a corrupção aumentar, quando a gente vê a crise, parece que externamente as coisas estão andando, caminhando por aí. Parece que a igreja está perdendo e o outro lado está ganhando. Mas as evidências históricas ao longo de toda a história nos dão um princípio de autoridade sobre o qual nós continuamos e do qual nós não abrimos mão, porque também foi o Pai que nos revelou. Então, ao longo de toda a história e toda a revelação bíblica, nós tivemos a confirmação. Lembra da primeira palestra? A revelação passada se cumpriu, não é? Nós tivemos a confirmação de que Deus continua, sempre esteve no domínio sobre os poderes deste mundo. A primeira coisa, a primeira palavra que nós temos em termos de promessa na Escritura, quando se trata da área da redenção, da salvação, ou seja, as coisas que acontecem depois da queda, é exatamente Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando existe aquela famosa promessa de Deus, de que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ora, a grande pergunta é: será que isso se cumpriu? E a resposta é sim. O apóstolo Paulo tinha essa convicção. Cristo, ele foi pregado na cruz, mas ele também saiu da cruz, ele levantou-se da cruz, ele saiu daquele lugar de morte para triunfar sobre a morte e dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o que é que a serpente fez? A serpente foi o agente da morte. Levando o homem a cair na maldição. E agora Cristo é vitorioso sobre a morte. A sua autoridade está confirmada. Ele não está mais pendurado no madeiro. Ele está vivo. É por isso que o cristianismo protestante, ao longo da história, tem insistido em usar a cruz sem a imagem do corpo morto de Cristo, porque a cruz é vazia. Se vocês me conhecessem um pouco melhor, vocês saberiam que se há uma coisa que eu abomino é misticismo. Eu não gosto de misticismo. Eu gosto muito de história, eu gosto muito de arqueologia, e já organizei algumas caravanas para Israel, mas eu não entro no esquema que a maioria entra. A maioria das pessoas leva grupos para Israel para fazer um tom emocional, para aquela: olha, Jesus pisou aqui, Jesus pôs a mão aqui. Você vai lá em Jerusalém, tem o lugar onde Jesus encostou a mão na pedra, ou tem a pedra onde Jesus teve deitado o corpo dele. É uma idolatria, um negócio, desculpa a expressão, é um negócio do diabo. É sério, é um negócio do diabo, aquela idolatria. Mas eu gosto de levar e ver o que é de fato histórico, porque aí eu aprendo a amar a história da revelação. Então eu vou, olha, aqui existe uma evidência de que isso aconteceu, de que isso foi assim, isso aqui me ajuda a entender o texto da Bíblia, me ajuda a entender a revelação. Esse é um lugar bacana. Mas eu não posso deixar de confessar que o meu lado emocional me tocou quando eu entrei no suposto, não é de fato, túmulo de Jesus nos arredores de Jerusalém. E achei interessante, pedra tal, aqui provavelmente é onde é um túmulo do primeiro século, tinha uma pedra de rolar na porta, tem evidência arqueológica, muito bacana. Mas quando eu virei para trás, para sair, e a porta estava virada para trás, então eu vi
tinha um sinalzinho escrito na porta: ele não está aqui. Ô, gente, que evidência histórica fantástica! Ele venceu sobre a morte. E o mundo não entende isso. O mundo não compreende isso, porque não entende a revelação de Deus, são cegos. Eu vi recentemente um debate entre um professor de Oxford, que esteve aqui no Mackenzie essa semana, e discutindo sobre darwinismo, criação, etc., evolução. E esse homem debateu com Richard Dawkins, que é o cientista mais conhecido hoje na face da Terra. Escreveu dezenas de livros: O Universo numa Casca de Nós, O Deus, um Delírio. Ele tem dezenas de livros publicados. E um dos debates foi sobre a ressurreição. E eu cheguei até um pedaço daquele debate, onde esse cientista está ali dizendo para o Dr. Lennox, um homem piedoso, crente, pregou na minha igreja domingo, muito jóia, um matemático. Matemáticos podem pregar, viu, gente? Ele pregando lá e debatendo com Dawkins, e o Dawkins fala assim: você vem me falar de ressurreição de um homem na história, um negócio que não tem consequência nenhuma para o universo, uma coisa insignificante, uma coisa pífia. E eu olhando para aquele debate daquele grande homem, e não conseguia me lembrar de outra coisa senão dos textos da Bíblia, aonde Paulo nos diz que as coisas sábias desse mundo, elas são loucas, não valem nada. Porque eu tenho aqui a evidência histórica de que a cabeça da serpente foi esmagada e agora eu tenho vida. O segundo texto, o texto de Paulo aos Colossenses, diz que Cristo despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe por quê? Porque Satanás não queria que Cristo fosse para a cruz. Não queria. Ele não tinha certeza, ele não sabia exatamente o que ia acontecer, mas ele tinha uma desconfiança tremenda do que aquele jovem de 33 anos estava fazendo na face da terra, atrapalhando os negócios dele. E atrapalhava mesmo, porque onde ele chegava, os seus seguidores entravam em polvorosa. E na cruz, Cristo expõe a fraqueza de Satanás. Na cruz, Cristo expõe a vergonha de Satanás ao público. Agora pensa no contraste da história. Quem olhava para Jesus na cruz, quem era o desprezado, segundo Isaías? Cristo. Mas naquele momento, naquela cruz, naquele dia, naquela hora, quem estava sendo envergonhado era o diabo e os seus seguidores. Ele triunfou, evidência de autoridade. As potestades foram despojadas e eu posso andar orgulhosamente diante do mundo, não diante de Deus, sabendo que eu tenho triunfo sobre a morte. Terceiro quadrinho. O cosmos foi libertado. O texto de João capítulo 12, Jesus diz: chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E nós estamos exatamente nesse ponto da história, aonde Cristo cosmicamente está atraindo os olhos dos seus eleitos para si. E o príncipe desse mundo foi expulso.
Ele não é príncipe sobre mim. Ele não tem poderes sobre a minha vida. Ele não pode me levar junto com ele para o inferno. E quando ele chega lá diante do Pai para me acusar, fala: olha, o Mauro, aquele Mauro é um sem vergonha. Ele é um pecador. O coração dele é cheio de coisas ruins. Jesus vira-se e fala: Pai, improcedente a acusação. E o coração que o Pai vê é o coração de Cristo. E a mente que Deus vê é a minha mente ainda imperfeita, cativa na mente de Cristo. Logo, eu não tenho o que temer. O mundo já passou desse momento de ser julgado, e eu também. O que era para ser já foi, e agora eu estou em Cristo, fui atraído a Ele. Quarto quadradinho, a morte foi vencida. Nos ensina também o autor de Hebreus, que Cristo morreu para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu não sou escravo da morte, assim como não sou escravo dessa vida. É por isso que nós podemos viver em ampla, plena liberdade em Cristo. Diz ainda a Escritura, o próximo quadradinho, que o valente foi amarrado. Jesus, naquele outro diálogo, alguns acusam: olha, Jesus está expulsando demônio em nome de Beelzebul, em nome do próprio diabo. Jesus fala: olha, vamos pensar aqui comigo. Como é que pode Satanás expelir Satanás? Faz sentido? Se Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ele não faria isso. Logo, a conclusão é que eu não estou expelindo demônios em nome de demônios. Se eu não estou expelindo demônios em nome de demônios, em nome de quem que eu faço? Em nome do Pai. É no nome dele que eu faço isso. E Jesus era uma perturbação para os demônios. Eles tinham por vários séculos vivido calmamente e sendo agradados pelos homens nas suas religiões idólatras. Lembram-se de Paulo falando: olha, o problema não é o ídolo físico, o problema é o que está por trás do ídolo físico, que é o quê? O demônio, é o diabo. Então, eu tenho poder sobre essas coisas, diz Jesus. E ele confere essa vida, esse poder e essa autoridade à sua igreja. E por último, o livro de Apocalipse nos diz o que acontece com a serpente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás. Ele está se referindo lá a Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa é a antiga serpente. E o prendeu, e lançou-o no abismo, e fechou, e pôs selo sobre ele, para que ele parasse de enganar as nações, até que se completassem os 1000 anos. E eu creio que Cristo já fez isso. E nós vivemos agora, queridos, num tempo entre aquilo que nós chamamos na teologia, entre o já e o ainda não. Entre tudo aquilo que Cristo já fez e deixou assegurado que será confirmado, e aquelas coisas que ainda não estão completadas de maneira absoluta, mas que já estão asseguradas. Por exemplo, a minha salvação. Eu não tenho um problema, eu não tenho medo de perder a minha salvação, porque quem me deu a salvação de graça como dom foi Cristo. Mas a minha salvação ainda não está completada. Aliás, eu tenho que aprender uma coisa nova cada dia. E eu fico triste nos dias em que, na verdade, eu regrido, não é? Parece que tudo que eu aprendi, eu perdi.
e eu preciso começar de novo. E eu sei que isso acontece com você. Nessa hora, sabe a quem você vai recorrer? À autoridade e ao princípio da autoridade de Cristo. Quando ele disse: nenhum dos que o Pai me deu, eu vou rejeitar. Então, se você é de Cristo, quando você tropeçar, quando você bater com o nariz no chão, você vai levantar sangrando, mas você vai levantar. E você vai continuar, para a glória de Deus. Então a autoridade de Cristo, o domínio dele sobre os poderes do mundo, é uma das evidências claras que nós temos desse chamado princípio de autoridade, quando ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas existe uma outra evidência interessante dessa autoridade, é quando Cristo faz da igreja uma agência do céu na terra. Eu sei que esse versículo é extremamente intrigante. Aliás, todas as nossas piadinhas sobre o céu, elas têm quem? São Pedro na porta, não é isso? É baseado, é bíblico, tá vendo? Não é? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então é como se Pedro tivesse com a chave lá do reino do céu, ele abre e fecha, etc. E ele diz: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esse é o princípio que o catolicismo romano usa para dizer que aquele trono lá na catedral de São Pedro é o trono de São Pedro, e que o Papa, na sucessão papal, assenta-se sobre aquele trono, e ele mantém o que na mão? A chave. Eu tenho a chave. É por isso que o Papa e os seus seguidores, as séculas, não sei, a sua hierarquia, seus subordinados, eles podem pegar e excomungar alguém. O que é excomunhão? É tirar alguém de dentro do reino. E na verdade, na visão católica, só entra para o reino quem entra para essa igreja. Se você não entrar nessa igreja, ela tem a chave do reino, você não entra. É por isso que a criança precisa ser batizada rapidinho na infância, para ela deixar de ser pagã. Já viram aquelas roupinhas que a criança usa nos primeiros dias de vida, aquele macacãozinho branco, chama pagãzinha ou pagãozinho, porque é a roupa que ela usa antes de ser batizada. É exatamente isso. É uma explicação teológica. Não foi batizado, é pagão. Eu não pensei que ia causar tanto furor essa explicação, mas teologia também é cultura. Muito bem. Então, não há dúvida aqui nesse texto do versículo 19 de Mateus 16, que Jesus está falando ali com Pedro com relação às chaves do reino dos céus. E aí você pode achar, então quem ficou com essa chave foi Pedro, e ele tem, e é esse a grande falácia católica. Mas 2 capítulos depois, acontece um outro episódio, Mateus capítulo 18, e agora Jesus está falando com os apóstolos e com a igreja. Leia comigo aí, quem é que recebe essa autoridade? Mateus 18, 18. Em verdade vos digo, que tudo o que ligares na terra, ele está falando com os apóstolos, certo? Terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha só a preciosidade desse versículo. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse versículo é usado 100% das vezes que eu ouço para falar de reunião de oração e de culto. Mateus 18 não está falando sobre isso.
Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, você vai ver que Jesus está falando ali aos seus discípulos sobre disciplina eclesiástica, disciplina na igreja, na qual o corpo de Cristo reunido tem o poder terreno de afirmar quem pode participar da igreja. Não é um homem, é o corpo, é a igreja. Pode dizer quem pode participar da igreja visível e quem deve ser tirado fora da igreja visível. Por quê? Baseado em quê? Nos passos de Jesus, nas coisas que Jesus ensinou, na lei de Jesus, naquele que ama Jesus. Aí o irmãozinho fala assim: pastor, eu amo Jesus, mas eu quero continuar em adultério. E aí então eu vou abrir para ele João capítulo 14 e dizer: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você pode dizer o tanto que você quiser que você ama Jesus, mas se você não está disposto a guardar os mandamentos de Jesus, desculpe, você não pode participar dessa igreja. Esse é o poder de chaves que foi dado primeiro a Pedro, naquele discurso de Mateus 16, mas agora aos apóstolos e à igreja como um todo, em Mateus capítulo 18. E é importante você entender isso. Outra coisa importante no texto é aonde é que acontecem as coisas primeiro, no céu ou na terra? No céu, é óbvio, é evidente. Acontece primeiro no céu, para que agora então eu faça isso na terra. É por isso que os chamados sacramentos, que são leis instituídas por Cristo, elas são chamados símbolos, eles representam aqui na terra uma coisa que nós acreditamos pela instrução da Escritura já está feita e confirmada no céu. É assim que funciona. Então, o princípio envolvido aqui é o princípio da presença de Cristo na igreja e o princípio de sintonia, não é uma mágica. Não significa que se a igreja visível excomungar alguém, ela fez uma mágica e essa pessoa está fora do reino. Não. A igreja chega a essa conclusão de tirar alguém porque ela tem evidências de que essa pessoa não vive como um cristão deveria. Mas até a igreja visível pode errar, por isso que não é mágica, por isso que não é um ritual mágico, mas é a ideia de sintonia entre o que Cristo faz, o que acontece no reino celestial e o que acontece no reino de Cristo no âmbito terreal. Portanto, o princípio da autoridade da igreja é baseado naquilo que acontece no céu, segundo a soberana vontade de Deus. E é por isso que a igreja tem o poder de admitir e de excluir pessoas, aplicando o critério da disciplina eclesiástica. Por quê? Porque a igreja na terra, na verdade, ela é uma continuação da obra que Cristo começou a fazer e que Ele continua a fazer aqui na terra. Quem persegue a igreja, persegue quem? Cristo. O exemplo claro de Paulo, não é? O Senhor aparece a Paulo na estrada de Damasco. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, eu nunca sei, eu não entendi onde é que está essa perspectiva de que ele estava a cavalo, mas o fato é que ele caiu, tá? Paulo caiu e quando ele tenta levantar-se, o Senhor pergunta: Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando Saulo persegue a igreja, Paulo persegue a Cristo. Agora olha esse discurso de Atos capítulo 2. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus dentre vós, com milagres, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Pedro está discursando ali no dia do Pentecostes. E logo depois, na continuidade do discurso de Atos, no verso 42, ele
o autor de Atos começa a falar o que a igreja fazia naquele tempo, depois de tanta gente ter entrado para ela. E olha, esses irmãos, eles eram crentes. Os apóstolos tinham recebido a doutrina e eles continuavam firmes naquela doutrina. Eles mantinham a comunhão, eles faziam a ceia do Senhor, eles oravam juntos, eles eram tementes, e os milagres, eles aconteciam por meio dos apóstolos, porque houve um processo de continuidade, e essa autoridade da revelação que nos foi dada, é a autoridade sobre a qual a igreja contemporânea deve viver hoje. Qual o problema da igreja contemporânea quando tenta imitar o que aconteceu lá atrás? Ela começa a falsificar as coisas que foram feitas na igreja primitiva. Então o que nós estamos vendo ressurgir? Nós estamos vendo ressurgir no meio evangélico um neocatolicismo. É uma nova forma de catolicismo. O que é o Papa? O Papa é um apóstolo. E o que nós estamos vendo proliferar no meio evangélico, no mundo inteiro? Apóstolos, homens que dizem ser enviados de Deus. Eu não sou absolutamente contra o uso da palavra apóstolo, no sentido etimológico original dela, que é enviado. Ok, eu sou um apóstolo de Cristo, eu sou enviado. O problema é que eles não estão usando essa palavra, e a igreja primitiva não usou isso para mais ninguém, exceto para os 12. Eles estão usando no sentido teológico, ou seja, esses homens seguem a sucessão apostólica e têm a mesma autoridade dos apóstolos, ou seja, quando eles falam, eles recebem revelação, eles recebem A, B, C e D, e aquilo é igual o quê? Palavra de Deus. Tinha que anotar tudo que esses apóstolos estão falando aí, viu? Se ele escreveu... Se ele disse antes de falar, Deus me mostrou, e tem gente anotando. Daqui um pouco vai ter a Bíblia apostólica, contemporânea. Porque as outras já tem, né? A Bíblia do poder, a Bíblia da prosperidade. Da prosperidade bacana, a capa é dourada. Já viram? Cara, é bacana. Eu tenho lá. Bíblia da prosperidade, Bíblia da profecia, Bíblia do não sei o que, Bíblia do não sei o que, e assim por diante. Então essa não é a autoridade desse apostolicismo contemporâneo que nós devemos buscar. Então minha pergunta agora é: como é que nós devemos viver essa vida? Como é que Cristo nos ensina a viver essa vida? Como é que eu vou andar nesses passos? Leiamos o texto. Lembra? Pensa aí comigo. Jesus, lá naquele grupo, batendo um papo com Pedro, os outros discípulos à sua volta, e aí acaba aquela interlocução ali, e o narrador começa a explicar os eventos acontecidos depois. E o texto diz assim: em tom solene, desde então, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém. Jesus, versículo 20, os advertiu que não falassem que ele era o Cristo. Interessante isso. Pedro revela: tu és o Cristo. Jesus fala: olha, vamos manter isso em low profile, boca miúda, porque as pessoas não estão prontas ainda para entender o que é que vai acontecer. Elas vão pisar na bola, e de fato pisaram. Quando Jesus chegou a Jerusalém, de alguma forma, não é? Tudo que se conversa em conselho vaza mesmo, não é? De alguma forma a palavra talvez estivesse vazada, e o que aconteceu? Proclamaram Jesus rei na entrada de Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus. Deve ser esse o Messias, ele veio nos libertar. Jesus falou: não falem.
E aí então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. E gente, imagina se eu estivesse lá naquela rodinha aquele dia. Eu ia virar para Jesus, eu tenho essa mania de falar sempre na frente dos outros, parece que sou filho de Pedro, não é? Senhor, cai fora, faz o seguinte, vamos ficar aqui em Cesareia, dificilmente vão nos encontrar aqui, deixa passar a Páscoa, depois a gente continua o nosso serviço. Essa foi a ideia maravilhosa de Pedro. Aliás, esse versículo 21 é um marco, é um ponto de virada no Evangelho de Mateus. A palavra necessário agora marca a virada de Mateus, e tudo que Cristo vai fazer a partir desse momento é cumprindo essa necessidade. Sabe por quê, queridos? Porque sem a cruz não existe diferença entre Jesus e João Batista. Sem a cruz não existe diferença entre Jesus e Elias, Jesus e Jeremias. Todos foram homens poderosos de Deus, mas a obra da cruz é que faz a diferença, porque nela somos libertos da escravidão do pecado, e dela Jesus parte para vencer a morte. É por isso que o texto continua nesse tom que vemos aí. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, você acabou de me dizer que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo. Eu te disse que sobre essa pedra vou construir a igreja, e agora você deixa sua cabeça funcionar para atender as ideias do diabo? Satanás é pedra de tropeço, e ele não cogita das coisas de Deus, ele cogita das coisas dos homens. Então, a partir desse momento, Jesus começa a mostrar como é que alguém vai poder viver e andar nos passos da cruz. Pensa na história da seguinte forma: a partir daquele versículo 21 do capítulo 16, Jesus tem uma coisa na mente, a cruz. Ele vai para Jerusalém para passar por aquilo. Se vocês quiserem ir atrás de mim, vocês têm que ir comigo até lá. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 3 passos para seguir Jesus no Evangelho de Mateus. Primeiro passo: a si mesmo se negue. E é importante você entender aí a força da expressão. A si mesmo se negue é um imperativo, é uma ordem. Não é assim, se você acordar com um espírito de humildade, numa terça-feira, feriado de Tiradentes, e estiver no acampamento, e tudo estiver correndo muito bem, e você então nesse momento, agora, resolver ser humilde, então faça. Nada disso.
A sua obrigação diante de Cristo é negar-se. O que é negar-se, querido? Como é que alguém pode negar a si mesmo? Gente, eu olhando para o meu coração, eu olhando para a minha alma, eu não tenho poder de negar a mim mesmo. Eu não tenho força nenhuma. Eu não quero contrariar o apóstolo Paulo. Ele deve ser mais pecador do que eu, porque ele disse que ele era o principal dos pecadores, não é? Então eu estou em segundo lugar. A minha vida é uma luta contra o meu coração pecaminoso. E por isso eu sei que eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Nenhum. Eu preciso parar de olhar para mim mesmo na minha perspectiva e preciso agora olhar para mim mesmo na perspectiva da cruz. Na perspectiva da palavra de Deus. Amando meu irmão, enxergando meu irmão, vendo meu irmão, para pelo menos conseguir amá-lo como eu amo a mim mesmo. Não é esse o segundo mandamento? Por isso é que o nosso mundo não nos ajuda, porque ele é idólatra. Então tudo que o mundo tenta te ensinar a fazer, dizer, olha, é autoajuda, enxergue o Deus que está dentro de você, enxergue o potencial que está dentro de você. Ora, existe um âmbito, uma área da minha existência, da minha vida, que de fato eu tenho que me enxergar com realismo. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 diz, ninguém pense de si mesmo além do que convém, e o contrário é verdadeiro, ninguém pense de si mesmo aquém do que convém. Então você tem que ter uma visão de você mesmo em Cristo para fazer isso, porque se você olhar para você só a partir do seu caráter, etc., e for honesto com você mesmo, você vai enxergar coisas que você não vai gostar, mas coisas que são redimidas em Cristo. E essas coisas redimidas em Cristo passam a ser boas coisas. Eu não posso esquecer que apesar do pecado, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. E há aí então um equilíbrio necessário da psique, da alma, que é o que a psicologia tenta explicar para a gente, sem os padrões de Deus, e aí faz você enxergar aquilo que não deveria, ou como não deveria. O que me importa com relação às minhas ações é o que o cabeça, é que Cristo, é que Ele me julga, e eu como dispenseiro, tenho que olhar para mim mesmo na perspectiva da cruz. Quer andar atrás de Cristo? Primeira coisa, querido, baixe e pegue a cruz. Não é um instrumento de glória, mas é um instrumento de dor. Não existe cristão sem cruz. E não há dor e sofrimento que Cristo não possa remover. Mas é esse o primeiro passo. Tome a sua cruz. Para Cristo, versículo 21, era a cruz da morte, era necessário que Ele morresse. E da mesma forma é necessário que nós morramos. Jesus morreu na cruz exatamente para que eu não precisasse morrer. Mas eu preciso lembrar que eu já estou crucificado com Cristo. E por isso Ele me colocou aqui nesse mundo e nessa vida para que eu pudesse me tornar mais parecido com Ele, santo, aproximar-me da sua cruz.
E para isso eu preciso lembrar 3 coisas importantes. Primeiro, meus pecados passados, eles já estão na cruz de Cristo. Eu não preciso tomar uma cruz para pregar os meus pecados. Isso é idolatria. Isso é bobagem. A cruz de Cristo levou os meus pecados, eles estão encravados na cruz. Segunda coisa, eu preciso me lembrar que se eu pecar no futuro, esses pecados meus do futuro já estão encravados na cruz. E a terceira coisa que eu preciso me lembrar é que hoje, agora, aqui, por causa da cruz, diante da possibilidade de pecar, eu posso não pecar. Que bom essa cruz. Eu já estou crucificado com Cristo. Uma vez eu encontrei um crente, ele era velho de igreja, mais de 30 anos de igreja. E ele virou para mim assim e falou: sabe, Mauro, eu queria poder dizer como o apóstolo Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si por mim mesmo. Eu falei: meu irmão, você está perdendo tempo, faz 30 anos. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu já estou naquela cruz, e eu na verdade já me levantei daquela cruz e daquela morte com Ele. Então, ao mesmo tempo, eu preciso lembrar que a vida na igreja é um chamado para a morte, para tomar a cruz, para que eu morra em Cristo, para que eu ressuscite com Cristo. Viver ao lado de Jesus implica em perder muitas coisas que podem ser valorosas aos olhos dos homens, mas ela implica em plena e ampla vida com Deus, como nos ensina esse texto no versículo 25. E por último, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porque agora nós não vamos andar carregando uma cruz, nós vamos andar nos passos da ressurreição de Cristo, porque se eu fui morto com Ele, diz o apóstolo Paulo, eu também fui ressuscitado com Ele. Lembram-se como eu comecei essa série de estudos? Falando de homens que andaram com Deus. Antes de Cristo, eles já haviam tomado a cruz de Cristo e caminhado nos passos da cruz de Cristo e caminhado nos passos da ressurreição de Cristo. Foi assim com Enoque, foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi. Um dia, Pedro, que participou desse diálogo, lembram-se? Eu não posso nunca esquecer isso. Quando eu leio a carta de Pedro, eu não posso esquecer daqueles embates, daquelas discussões, daquelas conversas teológicas que Pedro teve com Jesus e aprendeu com ele. Escrevendo a sua carta, a primeira carta, no capítulo 2, no versículo 20. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, para você ver como Pedro entendeu esses versos aplicados à sua vida e à vida da igreja de Cristo. 1 Pedro, capítulo 20, capítulo 2, versículo 20. É porque a revelação continua, já deve ter mais, não é? Pedro 2:20. Pensa em Pedro pensando naquele dia lá em Cesareia de Filipe, depois de ouvir aquelas palavras de Cristo. Ele vira-se para a igreja e fala: meus irmãos, pois que glória é essa, se quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados,
sofreis com paciência, que vantagem tem nisso? Mas se quando fazeis o bem, porque se você cometeu o pecado, você tem que apanhar mesmo. Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos, o sofreis com paciência. Isso é agradável a Deus. Pensa em Cristo indo para a cruz. Ele não cometeu o pecado, mas ele foi para a cruz com paciência. Verso 21, porque para isso fostes chamados. O que Cristo disse? Se alguém quer vir após mim, siga-me. Porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisaduras, seus passos, um a um. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Talvez Pedro colocasse um parêntese aqui e falasse assim: mas eu pisei na bola. Naquele dia que ele foi crucificado, eu o neguei 3 vezes. Mas não tem problema. Não tem problema. Por quê? Porque, verso 23, sendo injuriado, ele não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras fomos sarados, porque erais desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Eu não tenho como provar isso, mas no dia que Pedro estava escrevendo essas palavras, aquele diálogo em Cesareia de Filipe, e aqueles dias lá em Jerusalém, na crucificação, estavam pulsando na sua mente. Porque naquele dia, Cristo disse para Pedro: Pedro, é necessário acontecerem essas coisas. Amados, sobre o que você vive? Sobre que autoridade você vai poder dar passos em nome de Cristo no seu dia a dia, no seu cotidiano? Lembrando, 4 princípios. Princípio da revelação. A igreja não existiria e você não seria crente, se em primeiro lugar o Senhor não tivesse falado ao seu coração. Segundo, sem a disposição de Jesus de se entregar para edificar a igreja, não existiria unidade, não existiria edifício, não existiria igreja. Terceiro, se a igreja não fosse dele, imagina o que é que você teria feito no lugar dele. Já tinha acabado com tudo, não é? Eu costumo dizer o seguinte: se quisessem ter acabado com o comunismo mais cedo, era só ter trazido o comunismo para o Brasil. No Brasil a gente consegue acabar com tudo. Até com fast food, até fast food no Brasil demora. O lugar maior que tem no McDonald's, no drive-thru, é a espera. Nós temos essa habilidade de destruir coisas. E se a igreja estivesse na nossa mão, nós já teríamos destruído completamente, mas ela é dele. E nós precisamos prezar isso com a nossa vida, porque é ele que a preserva e a mantém pelos séculos. E por último, ele tem autoridade para fazê-lo. Sem a autoridade de Jesus, a igreja já teria terminado diante dos poderes de Satanás. Mas porque nós temos a autoridade daquele que venceu sobre a morte, que despojou os principados, que amarrou o valente, que desprezou na cruz os seus inimigos,
eu posso viver uma vida triunfante em Cristo, dando passos que glorificam o nome do Pai. Minha oração por você, minha oração por mim, minha oração por meus filhos, minha oração pela minha esposa, é que nós continuemos a fazê-lo para glorificar o seu nome. Amém. Amém.